Então, bom dia de novo para todo mundo, obrigada pela presença. Hoje a gente vai iniciar mais um webinar do BRCAI, né, que para quem ainda não sabe o que significa, é o capítulo brasileiro, né, o capítulo do Brasil da OCM SIGCAI. Nossa missão é divulgar oportunidades de financiamento, divulgar atividades na área de HC, manter o diálogo com representantes do SIGCAI, atrair cada vez mais das pessoas que têm interesse por IHC para a comunidade, ajudar na realização de eventos locais no Brasil, também participar como membros da CEIC, né, que é a Comissão Especial de IHC da Sociedade Brasileira de Computação, e fomentar a participação de estudantes na área de IHC. Atualmente, nosso time é formado por nós três, né, Soraya, Marcele e Camila. A dinâmica do webinar é simples, mas só para vocês se guiarem. A gente tem sempre um palestrante convidado que vai expor sobre um tema. No mesmo momento, os participantes podem interagir no chat, podem já iniciar as reflexões e perguntas. Depois, a gente vai efetuar as perguntas propriamente ditas, e pode ser por vídeo ou no chat também. Por fim, a gente tem avisos finais e uma foto também, que é para a gente ajudar a divulgar o evento, todo mundo publicar e compartilhar nessas redes sociais. Hoje, nossa palestra vai ser com o professor Cristiano Maciel, que é professor da Universidade Federal do Mato Grosso, FMT, e coordenador do projeto Dados Além da Vida, DAVI. O título da nossa palestra é Vida e Morte, Percurso da Interação. Desde já a gente agradece muito a presença do professor Cristiano, a disponibilidade para nos auxiliar nessa jornada aí de divulgar IHC no Brasil. Professor muito querido, todo mundo da comunidade tem dentro do coração. Obrigada, Cris. Fica à vontade para iniciar a sua palestra. Obrigado, Marcele. Queria começar, então, agradecendo vocês ao BR SIGCAI, você, Soraya e Camila, que tem feito um trabalho maravilhoso e um trabalho que agora enfrentou a pandemia, né, trazendo para nós esse novo espaço que todo mundo tem usado para divulgar as pesquisas e para a gente se sentir mais próximo. Eu venho falar desse tema que esse ano completa 10 anos que eu comecei a trabalhar aqui no Brasil, e para essa fala eu decidi falar um pouquinho desse percurso em que eu trabalho vida e morte. E o que me fez decidir por esse tema foi justamente eu pensar num artigo que eu escrevi em 2006, a convite da Isabela e do Roberto, para o Cadernos de Informática da URGS, que dizia assim: por que você é pesquisador e o que te faz pesquisador numa área, né? E aí eu passei naquele momento, em 2016, a refletir muito de como as questões da pesquisa imbricadas com a nossa vida. Então, eu vou fazer um percurso da minha vida com essa pesquisa que eu traço. Claro que é um percurso de 10 anos, é um percurso longo. E eu não quero cansar a todos que estão aí, já agradecendo a presença de tantas pessoas especiais que estão conosco nessa manhã. Mas eu vou passar por alguns percursos com umas pegadas mais longas. Em algum momento eu falo alguma coisa de mais significado naquele percurso. A primeira coisa que eu não posso deixar de dizer, e que eu refleti lá em 2016, é que desde a infância eu tive uma relação muito natural com cemitérios. Isso é uma coisa muito interessante, porque meu pai, ele não gostava de ir na igreja propriamente dito. Eu era coroinha, a gente era católico, mas eu ia na igreja com a minha avó, mas com meu pai eu ia aos domingos no cemitério, porque ele gostava de visitar os antepassados. E eu achava interessantíssimo visitar. Eu queria procurar o túmulo mais antigo, eu queria olhar as fotos, eu queria saber quem eram aquelas pessoas. Mas o que diziam nas lápides dos jazigos era muito pouco. Então, como vocês podem ver naquele documento, no canto superior esquerdo, aquele é um documento da Prefeitura de Santa Rosa, da minha família, que comprou esse jazigo, que é um jazigo eterno e que minha família cultua de ir lá, né? Meu pai faleceu, né, quando eu tinha 14 anos,
E a família continua, teve uma história mais forte com a morte, com esse falecimento, mas a gente continuou a cultuar essa tradição. Então, ao longo da vida, eu passei a ir e analisar mais cemitérios. Isso me ajudou muito nessa pesquisa. E eu tenho muitas pessoas, muitos amigos, que vão comigo e já sabem, quando a gente vai num país, num lugar, a gente passa a... Vamos visitar um cemitério? E as pessoas... Então, nessa foto tem vários momentos importantes, mas eu queria registrar essa foto aqui embaixo, onde aparece eu com 2 chaves na mão, que é o Cemitério dos Prazeres, em Lisboa, que tem a maior tumba da Europa. Lá naquela casinha, embaixo dela, tem um corredor com 300, para lugar para 300 caixões. E junto com esse historiador que está à esquerda, a gente fez uma visita, eu e minha mãe, por todo esse cemitério. O historiador explicou sobre aquilo. Tem 7 mapas para você visitar o cemitério. Então, dali eu vou colhendo muito para as minhas pesquisas. E tem sido muito feliz esse resgate da minha história com esse olhar sobre aquilo que é importante. Mas, diferente dos jazigos que são perpétuos, hoje no mundo digital a gente tem um problema, né? E aí, para a gente começar a discutir esse assunto mais a fundo, a gente tem que entender a questão que é a aceitação da finitude da vida. Nós temos já, desde os filósofos, como Heidegger, ele já dizia que nós temos uma angústia com esse sentimento do ser que sabe que vai morrer um dia. Então, essa conduta deveria nos orientar para um olhar crítico sobre a vida e nos levar a assumir uma ressignificação da vida e entendê-la e aceitar a morte diante desse reconhecimento da finitude. Mas não é tão simples, né? A gente sabe que a morte causa muita dor, e essa dor hoje em dia se alastra para além do nosso físico, do nosso mental, para os ambientes da internet. E aí nós temos uma série de crenças e tabus sobre a morte. E essas crenças e tabus, elas se estabelecem também na pesquisa, porque nesses 10 anos, muitas vezes eu já ouvi a pergunta, mas você, por que estuda isso? Você é uma pessoa tão alegre, estuda um tema tão mórbido. Então, isso já denota, né? Claro que as pessoas não falam por maldade, mas denota, sim, um tabu também com relação à pesquisa. E aí nós temos que entender isso, que a morte, ela é social. E no momento que uma pessoa falece, existe todo um lastro que vai ser atingido por aquele falecimento. Uma coisa muito nesse percurso também é ficar olhando obras de arte em museus que tratam a morte. E ao longo da história nós temos uma série de imagens que retratam muito bem essa questão. E aí uma discussão importante nisso é a gente entender que nós temos que entender que os nossos bens materiais são importantes e eles são suscetíveis de herança, mas os bens digitais também. Só que os bens digitais, nós temos o hardware, que ele é um bem tangível. Então, existem pesquisas que mostram que quando uma pessoa falece, as pessoas vão direto, o que vai ser feito com o celular, o que vai ser feito com o notebook dela, mas as pessoas não lembram dos dados, que são intangíveis. Então, dentro daquele dispositivo, tem uma série de dados que podem ser fotos guardadas no HD, mas tem de acesso a contas. E hoje em dia tem uma questão de privacidade que as pessoas deixam os dados na conta, mas deixam as contas logadas nos dispositivos que são herdados. Então, pode ser que uma pessoa que faleceu, você possa vê-la online porque alguém está usando a conta dela. Então, tudo isso é bastante importante de ser pensado sobre o ponto de vista da interação e do projeto dessas aplicações. Uma outra coisa é que hoje uma questão financeira sobre os dados. E aí tem pesquisas que estão avançando muito na área de bitcoins, e dados legados têm importância nessa área. Então, muito importante é a gente entender esse conceito de legado, né? O legado, então, é uma soma de propriedades digitais que você deixa para alguém. O bem digital é tudo que você tem. No momento, e aí existem diferentes tipos de bem, gente. Existem um autor como Brubaker que diz que tem bens
bens descartáveis, bens para doação, bens do tipo direitos autorais, são diferentes bens. Mas, quando você deixa para terceiros, então aquela propriedade vai se tornar um legado. E aí, o legado pós-morte é um tema que tem sido utilizado muito para pesquisa por vários motivos. Né? Alguns autores chamam de o fim da vida, porque não necessariamente só a morte tem terminais que já estão preocupados com seus bens também e pensando na destinação desses bens. Tem o evento da morte, tem a mortalidade e assim por diante. Então, por quê? Porque é um tema multidisciplinar, é um tema social, cultural e tem muitos desafios tecnológicos no tratamento dessa questão. E aí a gente acha um tema super importante para o mercado. A professora Clarice, aí uns anos atrás, me compartilhou o Digital Afterlife Industry, que é um artigo muito interessante que mostra de toda essa indústria que tem sido utilizada do pós-morte, que vai desde a transmissão de velórios online até a manutenção de contas e tudo mais. Está entre os desafios de pesquisa de HC no Brasil desde 2012 e de SI desde 2017, e é um tema altamente disciplinar. Tá, ótimo. Então, eu vou continuar. E aí, nós temos a questão que a imortalidade divide opiniões, gente? A gente tem aqueles que são preservacionistas e acreditam que o legado tem que ser deixado para os descendentes, e tem os deletionistas, que dizem, não, a internet precisa aprender a esquecer e nós temos que deletar tudo. E aí, só que isso não depende só da gente. A gente tem uma série de termos de uso que nem sempre a gente lê nas aplicações e que estabelecem o que vai ser feito quando é detectada a morte do usuário. E nós projetos de lei, o Marco Civil da Internet, a Lei Geral de Proteção de Dados, uma série de legislações que tentam regular, mas ainda não conseguem, porque os problemas com relação a testamento digital, a legado digital pós-morte, têm se antecipado às leis. E aí, a minha motivação segue na minha graduação, quando eu tinha esse livro de cabeceira, que era o livro do Desassossego, do Fernando Pessoa. Esse livro foi um livro que, nesse baú inferior que está aqui, que foi descoberto lá em Portugal após o falecimento dele, e desse livro foram feitas várias publicações já ao longo da história. E aí, anos atrás, lá em 2010, eu refletia, mas e hoje? Hoje as pessoas não deixam mais os seus dados em baús. Se eu tivesse um livro quase pronto a ser publicado, esse livro estaria num HD. E ele poderia se perder porque aquilo não é um legado tão facilmente acessado. Por outro lado, eu também tenho uma relação muito próxima com objetos. Então, em cima aqui é um baú que era do meu pai. E eu gosto muito de objetos. A Mary Kondo, se tivesse fazer uma arrumação aqui em casa, ia ter um trabalho, porque eu tenho apego a objetos físicos, né? Além dos objetos de legado digital. Mas selecionar objetos físicos, às vezes, é mais fácil do que selecionar objetos digitais. A quantidade de objetos digitais e as versões dificultam muito a manipulação dele. Então, em 2011, no IHC, tem essa foto, inclusive o IHC, onde o professor Alfredo e a professora Clarice eram os chairs. Eu apresentei o primeiro artigo sobre esse tema, a professora Raquel Prates está ali, era a chair da sessão, e eu abri a conferência falando sobre legado digital pós-morte. E a proposta que eu trazia, que muito me inquietava a partir dessas minhas era por que os softwares não tinham uma pré-configuração para que a gente pudesse dizer para onde a gente queria colocar as nossas informações. E aí a gente começou essa discussão sobre o ponto de vista de que os engenheiros achavam que podia ter. Na época, nem o Gmail tinha solução, nem o Facebook tinha solução no Brasil ainda. Então, ali nós trazíamos 14 propostas sistêmicas mostrando requisitos e sobre essa questão que a gente chamou de aspecto volitivo. E na vida real, a gente vive gerando dados desde que a gente nasce, né? A gente tem uma identidade, no mundo virtual a gente tem muitas identidades. Ao longo da vida, a gente vai se comunicando, interagindo, reproduzindo informação, e no mundo virtual da mesma forma, mas tudo registrado, que pode gerar uma memória digital. E quando a gente morre, no mundo real, a gente tem uma impossibilidade
do usuário proprietário da conta, da pessoa, né? Mas no mundo virtual, nós não temos mais a pessoa, e aí a interação se dá de forma diferenciada num ambiente que a pessoa deixou, mas ela não está mais lá, e aí se compartilham ali memórias e sentimentos. Então, a partir disso, eu vou mostrar as linhas do tempo rápidas, né? Porque meu tempo também não é muito grande. Então, em 2011, a gente apresentou esse artigo e foi num congresso no Texas, no CAI, que inclusive é da CM, onde a gente participou do workshop Memento Mori. Esses dois eventos foram importantíssimos para culminar no livro que a gente lançou pela Springer em 2013, que tinha aí um conjunto, tinha 9 capítulos de autores que participaram de todo esse workshop e eram do mundo inteiro. Então, ali, a gente colocou muito pé nessa discussão no nosso percurso. E em 2014, a gente criou o Davi. Tínhamos o projeto, mas formalmente registrado. E aí as pesquisas foram seguindo. Aqui eu pontuo uma pegada, onde eu botei a pegada é onde eu vou falar rapidinho. Porque em 2014 a gente começou, em 2017 a gente reforçou as questões legais, as questões do direito, porque não há como fazer essa discussão, seja na nossa área técnica, sem a gente olhar para as questões legais. E os termos de uso e as políticas de privacidade são muito importantes nesse. Em 2012, também nessa pegada, a gente cunhou esse termo interação póstuma. Então, é muito legal a comunidade olhar sobre essa perspectiva, que quando você interage com dados de alguém que já morreu, você está praticando o que a gente chama de interação póstuma. Esse termo que cunhei junto com o Vinícius, lá em 2012, quer falar não só dessas manifestações de luto que a gente tem na internet, mas também do próprio ficar que a gente faz quando está visitando ambientes, seja de forma até passiva, a gente está praticando a forma de a interação póstuma. Uma outra área que tem muito forte é a área do gerenciamento de dados, herança e legado. Essa área é uma área difícil, porque um testamento digital envolve muita coisa, envolveria diferentes maneiras de serem trabalhadas, e a gente começou a pisar nisso com a questão legal, como eu já falei. Mas, em 2012, o Google disponibilizou uma função. E aí eu não sei se vocês conhecem, mas é muito interessante quem tem contas do Google ir no gerenciador de contas inativas, o Google Inactive Accounts, e você fazer uma espécie de testamento sobre os seus bens digitais. E a gente olhou essa discussão com engenheiros de software, o que eles achavam dessas soluções, quais as vantagens e limites, e vocês podem perceber que é uma solução bem limitada, mas é uma solução, e que os usuários precisam também fazer uso dela. E também no Facebook, que nós temos a questão de cadastrar herdeiros. Então, você tem aqui na aba geral, configurações da conta, tem aqui, ó, configurações de transformação em memorial. Ali você estabelece um herdeiro. Ou você opta pela exclusão da conta, que você não quiser. Pesquisas têm apontado que a exclusão da conta tem sido uma opção muito escolhida pelas pessoas que perguntam, que decidem, se eu morrer, eu quero que apague tudo. Só que essa decisão, ela tem um impacto muito grande sobre o luto. Você imagina se eu morro hoje, apago tudo que tem, e o meu Facebook some amanhã, digamos. Apaga toda uma vida e um registro em cadeia que eu tenho com uma série de pessoas. Oliveira et al., um grupo de autores portugueses, dividiu essa área de herança em 4 áreas: a área de mensagens, a área de gestão de HD, a área de memoriais e a área de imortalidade online. Vocês vão ver que essas áreas se imbricam, e eu vou falar um pouquinho de cada uma aqui. Continuando na área de gerenciamento, uma outra parceria muito importante e um outro trabalho, a Raquel, a partir do momento que ela estava lá conosco, ela começou a refletir mais do tema. E aí a gente fez uns trabalhos junto, tem feito da história, junto com o Fabrício, lá na UFMG, e um deles foi a partir do trabalho de pós-doutorado da Raquel, onde ela cunhou um termo muito interessante, que é a antecipação da interação. Se eu tenho esses ambientes em que eu posso dizer o que eu quero que seja feito com o meu legado, eu vou estar antecipando algo que vai acontecer depois, quando aquilo se executar. E isso tem uma série de desafios.
E aí ela, com base nisso, nos aspectos de evolução, junto com o Fabrício, a gente fez um artigo que analisou 2 sistemas usando o MIS, como que se dá essa antecipação na interação desses aspectos volitivos, tá? Então, tem uma série de reflexões, eu não vou entrar em todas aqui por causa do meu tempo, tá? Mas eu vou deixar disponível os slides para quem depois quiser fazer pesquisa, entender melhor, mas eu trago uma, por exemplo, como gerenciar legados, que responsabilidades têm os herdeiros? No momento que tu herda uma conta, o que você faria com aquela conta? Então, é uma questão muito interessante. Outra coisa muito importante nessa pesquisa, que me influenciou muito, foi na época do Orkut e no início do Facebook, quando 3 amigos queridos faleceram. E quando eles faleceram, eu fiquei muito reflexivo de o que aconteceu, o que acontece com essas contas. As do Orkut foram uma outra que era do Orkut, alguém desabilitou a conta do meu amigo logo após que ele faleceu, e eu pensei, essas informações se perdem? E aí a gente começou a estudar memoriais digitais em 2013. E aí analisar não só memoriais físicos, e aí a gente entende que túmulos, monumentos que homenageiam grandes catástrofes, como monumentos da guerra, acabam sendo todos memoriais, e são memoriais físicos, e a gente também passou a analisar esses ambientes para estudar memoriais digitais. E aí, como vocês podem ver nessa lápide de uma americana, do Hollywood Forever, no cemitério, cada país tem uns aspectos culturais muito diferentes, mas as interfaces que nós temos hoje para a web e para memoriais, elas são muito comuns dos países, porque o padrão da ferramenta é um. Então, a gente fez aí uma pesquisa em 2016, a gente no WAKES, no Workshop de Aspectos de Interação Humano na Web Social, a gente fez uma imersão lá em São Paulo, no Cemitério da Consolação, e a gente levou uma série de pesquisadores, 25, para analisar lá os túmulos que tem QR Code e você acessa o memorial de pessoas famosas, como Tarsila de Amaral. E disso a gente fez uma pesquisa, e um dado muito importante que eu vou apontar logo aqui para frente, é que as pessoas ficavam muito curiosas da causa-morte. Mas esse é um dado sensível, por isso nem sempre está nos memoriais, como nem sempre está nas páginas de falecidos do Facebook. Então, a gente continua esse estudo com memoriais físicos, a gente foi visitar funerárias, foi usar outros espaços para criar uma série de opções de como podem ser melhoradas as aplicações no ambiente web. E também tem olhado pesquisas na área do Instagram e cada vez mais feito pesquisas com usuários sobre esses temas. Sobre essa pesquisa no cemitério, eu acho importante pontuar que foi esse grupo grande nessa foto aqui, e a gente colheu uma série de dados do que as pessoas querem ver nos memoriais. Percebe-se que as pessoas querem ver muito mais só do que está ali. Nesse caso, ele é um aplicativo que é alimentado pelas famílias e pelo próprio aplicativo. Não é colaborativo, e por isso muitos não têm nem dados dentro, então ele perde um pouquinho da função memorial dele. E agora, em tempos de Covid, a gente tem aí uma série de memoriais coletivos que estão sendo lançados e que carecem de estudos também, que é onde a gente também está pretendendo aí continuar as nossas pesquisas. E entre as muitas reflexões, eu digo aqui, a detecção da morte, todo mundo pergunta isso, né? Então, no Facebook ainda é um mistério, sabe-se que se a pessoa é famosa e tem muitas notícias, há uma relação de mineração de texto com o nome dela, e se ela no termo de uso não botou herdeiro, o Facebook detecta e transforma automaticamente em memorial. Então não adianta nem a pessoa estar logada num computador que alguém estivesse usando, que ela vai perder aquele contato. Por isso que é muito importante cadastrar o herdeiro, porque o herdeiro pelo menos pode gerenciar coisas mínimas da conta, como, por exemplo, aceitar um amigo, uma pessoa que não estava na rede, ou mudar a foto de capa. Outra área que nós estamos muito fortes aí é a questão da imortalidade digital, né? As questões de imortalidade digital, elas
trabalham muito com a recriação da vida, e as nossas pesquisas têm trabalhado muito na aceitação disso, porque sob o ponto de vista de IA, a gente tem uma série de desafios e tem uma série de projetos robustos sendo feitos em outros países, mas sobre a nossa ótica de HC, dos fatores humanos, a gente precisa ainda entender melhor. E nesse trabalho com o Galvão e com outros pesquisadores, a gente conseguiu trabalhar 3 maneiras de mostrar a imortalidade digital. Uma são os próprios memoriais digitais. Há softwares que existem que você pode conversar com dados do morto. Então, ele minera comportamentos de WhatsApp, de outras redes, e cria chat. Esse aqui é um projeto chamado Roman, esse exemplo, por exemplo. E aqui nós temos o modo mais avançado, que é quando você tem um avatar. Nesse caso, é a Bina, que é um avatar da própria esposa do pesquisador, que é muito interessante. Você procura por Bina, olha um vídeo, é uma coisa surpreendente ela falando com ela mesma, porque a IA e o avatar físico já reconhece o comportamento. Nós temos também, aí eu botei só uma pegada, porque é uma pesquisa que a gente está iniciando com a professora Silvia Bin e com a Nicole, na área de Twitter, porque o Twitter, ele tem uma outra pegada de interação, a gente não sabe bem como ele trabalha com todos os legados, mas com o falecimento do Gugu, aconteceu uma coisa muito interessante no Twitter, chamado a IA para mostrar quantos seguidores ele tinha. Então, e a IA mostrou, 2 dias depois da morte dele, esse agradecimento dele, muito obrigado aos seguidores. E aí o post teve uma série de comentários, né, de pessoas dizendo, por favor, retirem isso do perfil, como que o morto está falando. Só que eu tive na época, nós tentamos muito copiar os twitters, só que nós não conseguíamos ativaram. Então, era um dado muito interessante para a pesquisa que a gente perdeu, mas é um problema persistente. E nós temos uma série de reflexões na área de imortalidade, em especial, quais os limites de IA para a recriação da vida? Quem é o homem e até onde vai o poder do homem para recriar a vida? Uma outra área que a gente se aventurou é a área de jogos, porque a galera, né, eu trabalho com muitos jovens, agradeço muito aos alunos, em especial os da graduação, agora estou com os alunos de mestrado e doutorado nessa área, mas eles se engajaram muito na área de jogos, e aí a gente foi estudar um pouquinho de herança digital em jogos, e tem estudado jogos empáticos, que é uma categoria de jogos onde o usuário cria empatia, e sente junto com a pessoa. Então tem o jogo Dead Dragon Cancer, que é de uma família que tinha uma criança que estava em tratamento de câncer. E o jogo, ele mostra a sequência da vida dos pais, levando essa criança para quimioterapia, fazendo uma série de tratamentos. E aí, a gente fez aí uma análise desse jogo. E estamos aí para 2020 com um artigo aí em desenvolvimento com outros pesquisadores, deixamos uma pegada aí, que é para ficar a curiosidade. E percebemos ao longo desses 10 anos, desde o primeiro artigo lá do IHC 2011, que não há como tratar o tema se a gente não trabalhar a educação da morte, porque as pessoas não querem discutir o tema, por isso eu agradeço muito esses convites que me fazem para essas lives, e a quem me ouve também, e a gente precisa. Esse ano a gente conseguiu, então, agora eu tenho 2 alunas, a Flávia e a Daniele, que estão pesquisando essa discussão comigo no ambiente da educação, no mestrado e doutorado na educação, no nosso laboratório do LETC. Então, a gente precisa avançar. Isso a gente tem feito uma questão formativa, a gente criou um Instagram, que é Dados Além da Vida, a gente tem o nosso Facebook, Dados Além da Vida, então convido a todos a também curtir nossa página, porque lá a gente tem feito reflexões sobre esse tema. Algo bem importante, que eu vou passar muito rápido, mas que eu acho muito importante para quando a gente faz pesquisa, quando a gente quer se firmar numa comunidade, é a gente se preocupar na inserção dessa pesquisa na comunidade. Então, logo que abriu para os desafios no IHC, eu não pestanejei, não pensei 2 vezes, eu e Vinícius, e fomos lá e inserimos a proposta do legado entre os desafios. E eu acho que isso é importante, a gente também fazer isso no nível do Brasil e fazer isso em nível internacional,
publicando também artigos em português para a nossa comunidade, mas publicando também artigos em inglês que dão visibilidade para a nossa pesquisa, para outros lugares no nosso percurso. Também na comunidade de SI, a gente conseguiu colocar o tema, e ele tem sido discutido junto com outros pesquisadores na perspectiva de valores humanos, né? E isso é bastante interessante. A gente tem pesquisas agora, uma pesquisa mais prática, que já rola desde 2016, que é para um memorial dos doadores de corpos, que as pessoas que doam seu corpo para a ciência, e os pesquisadores de lá têm projetado conosco um memorial aí, avancemos mais esse ano nessa questão. E também o Fórum da Internet, onde a gente colocou um painel lá para discutir o tema com uma grande comunidade. E a gente nunca esqueceu da divulgação científica. Então, a SBC Horizontes, é um excelente canal para a gente falar das nossas pesquisas, para a gente mostrar o potencial que elas têm. E que eu agradeço muito as palestras que eu tenho dado aí ao longo de muitos anos, em vários diferentes lugares, em vários diferentes locais, eventos sobre isso, para que a gente continue ressignificando o tema. Então, meio que encerrando, nós temos aí vários limites à interação com nesse percurso de vida e morte que a gente vai fazendo. Primeiro que as leis não são preparadas, nós temos uma série de problemas técnicos que antecedem as nossas leis. Então, as coisas não são pensadas e depois elas podem ser legisladas. Mas algumas leis querem fazer algo que a gente diz aí meio absurdo. Por exemplo, existe uma lei tramitando no Senado que diz obrigatório a transferência da senha para o usuário. Só que imagina, eu não quero transferir minha senha para um herdeiro, eu quero que ela fique para quem eu deleguei ou que não fique para ninguém. É o usuário que precisa decidir qual é o limite, né, de transferência de dados, mas se o usuário não decide em vida, ele deixa uma lacuna para esses dados que podem ficar vagando nos seus dispositivos ou abertos na rede. E a web social alastra muito o poder da informação e, como eu falei, a morte social pega muita gente. E aí tem a questão da privacidade, né? O que representa uma violação à privacidade e intimidade de um morto? Até para fazer pesquisa nessa área, a gente sempre fica no limite de mostrar uma interface, mostrar um memorial. O memorial fica público se a pessoa é tua amiga. Mas você mostra ele num slide ou você borra o nomezinho, né? Tem essa questão toda que a gente sempre tem que ter cuidado e a gente tem avançado aí nas discussões de privacidade. Outras são os acessos bloqueados e informações perdidas. Existem muitas pesquisas das memórias das famílias, porque hoje em dia a gente põe tudo no Dropbox. Hoje em dia a gente tem as coisas em contas, e muito menos, às vezes, em discos, em HDs, nos computadores, e se tiver, às vezes, eles estão com senha. Então, a gente tem que cuidar com tudo isso. E a gente tem que pensar como fazer pesquisa nessa área. Cuidados inerentes a toda a pesquisa com esse tema que é sensível. Como ser mais interdisciplinar? Não é fácil ser interdisciplinar. Eu adoro trabalhar com as pessoas de outras áreas, mas isso exige uma organização, exige toda uma maneira de aceitar e trabalhar as diferentes áreas. E, principalmente, o que eu acho muito importante é a gente ter esse olhar atento ao mundo. Por isso eu comecei lá atrás, na minha história, quando eu, na infância, visitava cemitérios, porque eu acho que isso me ajudou muito a analisar o mundo. Eu tenho certeza que uma série de pesquisadores que estão aqui conosco fazem essa etnografia do mundo virtual da mesma forma, e a gente também tem que pensar isso com relação às soluções que a gente tem, né? O que tem o Facebook, o que tem o Instagram, o que tem... Quais soluções a gente tem para trabalhar legado digital. Então, muitas delas têm uma série de limites e muitas delas trazem um desconforto muito grande para os usuários. Então, a gente tem que pensar nessa série de questões. Nós temos aí, o nosso projeto Davi tem atuado em muitas dessas áreas que nós estamos, que eu falei aqui. Eu agradeço imensamente aqui, são especialmente meus alunos mais do mestrado e doutorado, que tem ao longo dos anos feito pesquisa comigo, via Propec aqui da UFMT, ao conjunto de colaboradores, né,
que tem, ao longo dos anos, feito pesquisa, discutido conosco e entrado aí em diferentes ramos dessa nossa pesquisa. Nós alimentamos um site do Davi, é só você escrever Lave Davi no Google e você vai ao nosso site, tem as nossas publicações, tem uma série de notícias, além do Facebook e do Instagram. E para finalizar, eu deixo uma reflexão para todo mundo. E nós nos preocupamos com nossos dados e contas digitais? Nós já pensamos sobre isso? O que nos limita a pensar? O que nos limita a ir lá na aplicação e fazer uma configuração? Né? Então, deixo essa reflexão a todos. Por fim, agradeço muito esse convite novamente. Estou dúvidas, para relatos. Muitas das palestras as pessoas contam coisas também que alimentam muito a minha pesquisa. E eu deixo essa foto, porque essa foto foi algo que também eu pensei muito, porque eu coleciono ovos, né? Uma das minhas grandes paixões, tem mais de 600 ovos de vários países, e o ovo significa a vida, o início, né? A recriação, a criação e a vida. Então, passo que eu comecei essa coleção na graduação e nunca, naquela época, não imaginava que eu ia pesquisar a morte. Então, acaba que são paixões que se unem na minha vida. Então, muito obrigado a vocês e estou aberto aí para a gente discutir. Oi, Cris, obrigada pela apresentação. Muito legal saber mais sobre o legado digital, né? Eu não conhecia a parte inicial da história lá, da tua infância. Muito legal saber de onde originou toda essa ideia para essa pesquisa tão interessante, né? Temos algumas perguntas aqui no chat. A tua reflexão, a Camila levantou também, né? Quem já configurou suas redes sociais aí para ter herdeiros? Eu não configurei ainda, mas vou configurar. É bem rápido, Marcele. Cliques, você vai lá, adiciona, por exemplo, no Facebook. É muito importante essa configuração, em especial do Facebook. E tem essa questão do excluir. Então, quem pensar em excluir, pense nos outros, né? Se você... Às vezes você pode passar para um herdeiro e dizer, como eu disse para o Vinícius, olha, Vinícius, você herda minha conta. Depois de um tempo, se você vê que ela já não tem mais uso e não serve mais, você pode entrar lá e excluir ela, né? Aí eu deixo você, já que eu dou o poder a um herdeiro, eu tenho que dar o poder a ele também de, como se diz, excluir esse dado, né? E aí tem uma questão muito maluca até nessa questão, que é, nos cemitérios, um túmulo, esse pesquisador português me falou que um túmulo, ele é mantido até mais ou menos a terceira geração. E no Facebook, quanto tempo se manteria um memorial, né? Então é uma outra questão temporal interessante. Tá, iniciando as perguntas aqui, Flávia perguntou como conciliar a questão da abolição e do luto nos termos de políticas de aplicações com a nova perspectiva de proteção dos dados pessoais. Muito obrigado, Flávia. Esse é um tema muito interessante e a Flávia, inclusive, tem trabalhado, né, comigo no mestrado, na área de e a Flávia, ela tem me ajudado a discutir isso, eu acho muito importante. Inclusive, agora temos um artigo aí no Wix, que futuramente a gente vai partilhar com vocês, porque a Lei Geral de Proteção de Dados, que deveria entrar em vigor agora em agosto, ainda está, né? Espero que ainda esteja para isso, mas deve ser postergada. Ela trata dados de vivos, mas ela não trata dados de mortos. Em outros países, a Lei Geral de Proteção de Dados tem cláusulas pessoas que faleceram, mas no Brasil isso foi deixado de lado. Só trata dados de pessoas que estão em vida. Ou seja, se a gente não tratar em vida esses nossos dados, não tem nenhuma política sobre eles vigente. Como não tem políticas, por enquanto, os dados digitais seguem a política de herança sucessória normal. Como você tem aí um celular, vai deixar de herança, então o teu bem digital, as suas fotos, também seriam deixadas de herança como sucessão. O problema é que esse acesso a esse dado pode não ser
feito da maneira correta e uma profusão de dados. Uma pessoa que herdar um computador de qualquer um de nós, ela pode ficar maluca para saber o que é importante e o que não é nesse nosso baú digital, né? Então, isso também é uma maneira que a gente teria que tratar o dado de uma maneira diferenciada em vida, né? O que é importante, o que eu colocaria uma estrela, que seria o artigo meu que está a ser publicado, né? Então, e se eu morrer, ele pode ficar ali preso na minha internet. Então, é só uma reflexão. Legal. Uma outra pergunta aqui da Maria Elisa. O gerenciamento das memórias digitais está restrito à família e herdeiros? Ou já existem os serviços profissionais nesse sentido? No Facebook, obrigado, Maria Elisa, obrigado por estar conosco, uma super pesquisadora da área de letras, né, de maneira interdisciplinar aqui com a gente. Espero que lhe anime também para a gente fazer coisas junto, tá, Maria Elisa? No Facebook, você pode delegar a herança a qualquer pessoa que não precisa ser familiar, pode ser um amigo, a pessoa tem que ter conta, né? O problema é que quando a pessoa em geral, aí tem uma questão muito maluca, que é, se a pessoa morre, a família que vai lá buscar os bens, vai distribuir os bens, vai pensar em tudo aquilo. E, às vezes, a pessoa destinou o seu Facebook para um amigo. E aí vai ter um conflito de interesses. Porque eu vou dizer, mas, poxa, ela era minha irmã e deixou o Facebook para fulano, que nem é parente. Então, são questões bem delicadas e que não são muito bem tratadas. Porque, por exemplo, quando você cadastra o herdeiro, essa pessoa é avisada que ela está como seu herdeiro e você recebe notificações de tempo em tempo para ver se você não quer atualizar aquele herdeiro, né? Às vezes você cadastra uma namorada, um namorado e não namora mais aquela pessoa, então teria que mudar. Mas ele não faz essa ligação de parentesco, nem nada de quem seria o herdeiro no mundo físico, né, pelo direito sucessório. Então, é uma questão bem complexa. Legal, Cris. Outra pergunta do Diego Souza. Sobre a ética em pesquisa em ciências humanas. Como o pesquisador deve utilizar os dados do sujeito de pesquisa? Quais são os limites de privacidade? E pensando em estudos sobre redes sociais, o pesquisador deve preservar quais informações ali presentes? Muito obrigado pela sua pergunta. Depois eu quero as perguntas, vocês guardam aí, meninas, para me passar, porque as perguntas também são muito úteis para as nossas pesquisas. Diego, essa questão, ela é complexa porque tudo que é público na internet, a priori, você poderia fazer uso. Mas, como a gente já discutiu, até com a pesquisadora Tânia, da UFC, que está aqui, existe aquela questão do anonimato. Você usa, mas anonimiza para preservar a pessoa também. O ideal, quando a gente faz pesquisa aqui, a gente tem cadastrado no comitê de ética os nossos instrumentos, mas quando a gente faz etnografia ou avaliações usando métodos da interação humano-computador, a gente vai navegando em interfaces, vai colhendo dados e nem sempre você tem autorização. Então, você anonimização. Mas quando você pesquisa com grupos focais, entrevistas, questionários, é sempre usando, além do comitê de ética, o consentimento, né? O termo de consentimento do usuário. O problema é que se a pessoa morreu, você não tem o consentimento. Aí fica essa questão que eu falei. É público, a gente pode usar, mas por respeito a gente anonimiza. Eu gosto muito da pesquisa do Brubaker, que é um pesquisador americano, que trabalha também com um conceito curadoria, né? Hoje aqui eu não quis trazer muitos referenciais, porque hoje foi um desafio muito grande eu falar aqui 30 minutos, ainda falei 35, porque a pesquisa é grande, como vocês veem, né? Por isso eu acabei nem citando o nome de todos os pesquisadores que estão conosco, mas sintam-se todos agradecidos e representados, porque é bem grande o tema. E aí o Brubaker fala que existe uma questão de curadoria, que em vez de eu ter herdeiro, eu posso ter um curador. Então, eu designaria, por exemplo, Marcele, que ela vai discutir
porque aí essa pessoa fica entre o limite judicial e o herdeiro que você estabeleceu no seu aplicativo. E esse curador, ele vai, então, fazer o repasse dos bens para mim. É muito semelhante a um advogado no mundo real, que trata o testamento, né? Então, é uma questão bem complexa essa. E o Brubaker, ele divide os dados, o que eu acho que é uma coisa que a gente não tem como não olhar. Ele diz que nós temos dados que são para herança, que são dados pessoais, dados que têm valor afetivo. A gente tem dados que são de direitos autorais, o que os youtubers vão fazer com relação aos seus YouTubes para gerar dinheiro para os seus herdeiros. E tem dados também que são dados descartáveis. Então, se hoje eu fizesse uma limpeza no Facebook, a gente deveria fazer com mais frequência, eu eliminaria posts que na temporalidade eles não eram mais importantes. O problema é que a gente se apega aos posts também, né? E um quarto dado é o dado do doado, o que eu acho fantástico, que é assim, nós deveríamos doar dados à ciência, né? Então, a pessoa que deixasse o seu Facebook para o Davi analisar, seria perfeito. As aplicações não têm esse campo lá para a gente poder fazer essa destinação. Então, é uma resposta ampla, mas um pouquinho sobre isso. Assim como a gente tem a doação de órgãos, a gente pode vir a ter no futuro a doação dos dados, né? Isso aí. Outra pergunta aqui sobre ética, mas acho que também você já respondeu, né? Nesse sentido, quais os desafios nos pontos éticos a serem trabalhados pelo pesquisador? Então, tem toda essa questão do comitê, né, da autorização de uso dos dados. Alfredo Sanches perguntou, tem pesquisa sobre interação pós-mortem com animais de estimação, outras espécies? Obrigado, Alfredo. Saudades de você, meu caro. Eu já vi memoriais sobre gatos, cachorros. Eu já vi isso. Mas a gente não adentrou nesse ramo. Inclusive, eu e o Vinícius entramos numa discussão, se um dia as nossas gatinhas morrer, o que nós vamos fazer com elas, né? Nem sobre o ponto de vista físico, a gente sabe o que fazer. Eu sei que existem vários estudos com animais, nós temos uma ex-aluna, Ludmila, que fez TCC nessa área, mas ainda sobre memoriais nessa área eu não adentrei. Então, é um campo de pesquisa interessante, né? Porque os animais são tão presentes na nossa vida, e eu acho que vale investir nessa área. Outra pergunta da Maria Elisa aqui. Cristiano, no caso das personalidades públicas ou de produções culturais, há alguma legislação sobre isso em vigor, em estudo? Por exemplo, um livro de um escritor encontrado em acervos poderia ser publicado? Quem deteria os direitos? Pois é, Maria Elisa, né? É uma pergunta muito importante. A gente tem visto nas pesquisas de imortalidade que existe uma diferença em a gente imortalizar uma pessoa normal, como nós, ou imortalizar uma pessoa famosa. Desculpa, alguns de vocês podem ser famosos, também não quis dizer isso, né? Mas imortalizar pessoas famosas que têm, assim, uma alta pretensão do uso do legado deles, né? Então, a gente vê que perfis de pessoas muito famosas são muito mais acessados depois do falecimento. E aí tem essa questão do bem digital também. O que se segue agora ainda, Maria, é o direito sucessório. Se essa pessoa tinha um livro no seu HD, se um familiar pegar, esse familiar é o que detém o direito sobre aquele bem, então ele deveria, esse usuário, poder publicar e, claro, no prefácio, na introdução, explicar toda essa questão, que é um livro póstumo, como é feito no livro do Desassossego, do Fernando Pessoa, né? Que inclusive é pesquisadora brasileira, né? Que foi lá em Portugal, muitos anos atrás, e estudou grandes obras desse baú que continuava meio intacto lá na biblioteca deles. Né? Acho que é Clarice Cecília o nome dela, uma coisa. Agora, o que queria mais comentar sobre isso, Maria?
O interessante é que, às vezes, a pessoa deixa um perfil aberto e um parente está usando de alguém falecido, isso causa uma estranheza. E causa até uma estranheza de quem seria a pessoa autorizada a fazer aquilo. O problema é que, às vezes, as pessoas não se tocam que, se o Facebook descobre, ou se alguém denuncia, esse perfil é transformado em pessoa não tem acesso. Então, é uma questão bem delicada, né? Porque essa pessoa que tem o acesso à rede, se ela quisesse ficar ajudando a pessoa que faleceu, ela teria que ir lá nas configurações e se colocar como herdeira. Só que ela teria o direito de se colocar em herdeira se a pessoa que morreu não fez isso em vida. Eu acho que ela teria, se ela for de fato a herdeira legal, né? Porque aí não tem um conflito, mas é uma questão ética em discussão. A gente tem várias perguntas aqui ainda, mas nosso tempo já está acabando, então a gente vai mandar para o Cris, quem quiser e puder, vai poder entrar em contato de novo com ele. A Soraya fez um comentário sobre como é diferente a relação com a morte no México, né? Tem essa questão cultural. Então, se alguém estiver no chat do México quiser comentar, também estamos disponíveis para vocês comentarem. Enquanto isso, vou fazer uma outra pergunta aqui do Marcelo Morandini. É um comentário com perguntas envolvidas. Bom, o jogo da criança com câncer me deixou muito interessado. Tenho trabalhado em um outro para apoio à alfabetização e socialização de crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista e vamos gerar diretrizes e padrões de usabilidade desses jogos. Pode-se pensar em um estudo similar, gerar padrões de IHC nesses ambientes? Obrigado, Marcelo, pela pergunta. Que bom saber que tu também trabalha nessa área, a Camila também trabalha, a gente já está fazendo algumas interfaces aí, muito interessantes, e eu acho que é possível, sim, pensar em padrões. No nosso caso dos jogos empáticos, a gente realmente a gente pensou uma série de elementos que são importantes para esses jogos e como que a gente pode indicar a desenvolvedores, indicar a projetistas que elementos são esses e como eles podem ser trabalhados nesse ambiente dos games. É um pouquinho disso que tu falou, mas nós estamos aí numa fase ainda intermediária da pesquisa que a gente quer avançar aí junto com outros pesquisadores. Então, fico totalmente à disposição, né, para que a gente consiga usar isso. Inclusive, a Camila falou ali das diretrizes que outros pesquisadores têm utilizado, então isso é muito importante. E aí na nossa página tem os artigos, se tu quiser eu te mando também para a gente estabelecer parcerias. Nós temos aqui uma série de alunos que passam pela pesquisa e que depois querem fazer mestrado e doutorado em computação, e que a gente sempre quer acolher em instituições que querem pesquisar o tema do legado pós-morte também, né? E aí, então, são parcerias importantes para nós, para dar continuidade aos nossos PIBICs, já que eu não tenho mestrado e doutorado em computação no Mato Grosso. Tá? Então, obrigado. E, Soraya, sobre a morte no México, eu queria muito incluir uma foto, né? Mas nas palestras a gente fica aí com um tempinho, mas é fantástico a perspectiva do Dia dos Mortos no México. Quando eu estive no México, eu fiquei muito feliz de uma exposição que eu fui, com muitos cartazes representando como é a morte no México, essa alegria, essa festa que eles fazem para celebrar honra aos mortos. Eu acho isso fantástico. Você deve ter vivenciado mais aí. Obrigada, Cris. Marcele, posso... desculpa... Cristiano, obrigado pela resposta aí, tenho bastante interesse. Desculpa cortar e conversar geral. Eu te escrevo depois, Cristiano. Uhum. Vou até aproveitar e já te convidar para uma banca de qualificação, tá bom? Muito bem, já convite é legal. Obrigado, Marcelo. Tá bom. Mas eu só não tenho teu e-mail. Eu tenho... É crismac@gmail. Tá bom. crismac@gmail.com. Eu ia te mandar uma mensagem no Facebook. Tá. Pode ser também. Tá bom. Mas Obrigado. Obrigado pela resposta e, de novo, assim, oficialmente, foi muito legal a apresentação. Obrigado. Valeu. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Cris. A gente vai agora para o fechamento, né? Vou, de novo, compartilhar aqui um
um roteirinho com vocês. Então, enquanto a Marcele compartilha, quero agradecer mais uma vez a todos que estão comigo, a todos os alunos do projeto Davi, a todos os pesquisadores e a todos os amigos que estão aí, as pessoas, né, com possibilidades de novas parcerias, em especial esse trio de mulheres fantásticas do BR, que está fazendo muito bonito, e eu estou muito feliz com esse trabalho todo aí que vocês têm realizado, tá? Obrigado mesmo. Obrigada, Cris. Como falaram, foi incrível saber mais sobre esse tema, e quanto mais oportunidade a gente tiver para discutir e tirar essa coisa de que não se fala sobre morte, é melhor para a gente também. Muito obrigada a todo mundo que participou, obrigada a todos os pesquisadores, professores que estão aí presentes, já temos alguns membros cativos, né, que a gente vai fazer um crachá de fidelidade. Não esqueçam de assinar a lista de presença, que a Camila compartilhou no chat, tá? Quem não olhou o chat, olha lá, que tem um link para a lista de presença. A gente está gerando certificados que estão disponíveis no site, então, em uma semana, os certificados estão lá, a gente também está mandando por e-mail. Lembrando que a gente está com o nosso concurso da logomarca aberto, até o dia 2 de setembro, todo mundo pode conferir lá as informações que estão no nosso site, tem um edital do concurso, o prêmio para a logomarca vencedora é de R$1.000, mais uma versão do livro da Thalita Pagani, que é sobre diretrizes para pessoas com TEA, né? Não esqueçam de se associar ao BRCAI, se associar, preencher um formuláriozinho, e a gente vai cadastrar vocês no sistema da SEMI-SIGCAI. Então, não basta entrar no site, curtir as redes sociais, tem que se associar mesmo, clicar lá no link do formulário para preencher seus dados, que a gente vai cadastrar vocês no sistema. Lembrando que a gente tem o IHC, esse ano online, né, no Cyberespaço, e as inscrições já estão abertas, aproveitem já para consultar lá as informações e fazer a inscrição do principal evento de IHC do Brasil. Nossos canais de comunicação, e-mail, site, Instagram, Twitter, Facebook e YouTube. Nossas palestras, todos os webinars estão ficando gravados e são publicados no YouTube, então quem perdeu a oportunidade de participar ao vivo pode consultar lá depois o que aconteceu. Nos ajudem se inscrevendo lá no canal do YouTube para a gente conseguir mudar o nomezinho para BRCAI. Nosso Instagram, Twitter e Facebook estão funcionando e já cheio de seguidores. Alguns curtem mais umas redes, outros mais outras. A gente já está em torno de 200 a 300 seguidores nessas redes. Bom, é isso, pessoal. Vou parar de compartilhar aqui. Agora a gente vai para a nossa foto. Quem quiser participar, habilita a câmera. E dessa vez o Cris vai sair, né, Cris? Né? Na outra eu tinha uma reunião, eu saí um pouquinho antes do final, né? Cris, você quer falar rapidinho sobre o CSBC? Dá uma divulgada aí. Agradeço o espaço, gente. Eu até botei o link ali, todos sabem que o CSBC, que devia ter sido semana passada, foi o aquecimento, né? Foi transferido para novembro, que são 22 eventos simultâneos. E temos muitas discussões até desse tema de legado, tem alguns workshops como o IX, que vai ter artigos sobre essa área, e eu acho, convido a todos para estarem conosco. Prometemos aí um evento bem animado, e com muito conhecimento, e com muita informação, e com toda a interação que a gente pode fazer no espaço virtual, né, que também não é tanto. Tem um limite, que é o limite do abraço que falta, né, e do drink, mas o conhecimento, tudo mais, a gente vai tentar proporcionar para vocês nesses 22 eventos simultâneos em paralelos em uma semana de 16 a 20 de novembro. As inscrições estão com preço super legal para alunos, estudantes, então é um preço super baixo para quem quer aí ter um certificado para botar o CSBC 2020 no seu currículo também. Obrigado. Mandei o link aí. Tá, obrigada, Cris. Todos, né?
todo mundo tem um mosaico diferente, então todo mundo tira uma foto e publica na sua rede, marca o @brcai, para a gente ajudar a divulgar o evento, para na próxima palestra, nosso próximo webinar, que ainda é surpresa, a gente vai divulgar em breve, a gente também ter mais pessoas participando e crescer cada vez mais essa comunidade. Olha, minha sobrinha Ticiane com meu sobrinho neto Bernardo, né, que eu nem conhecia ao vivo aí, presente, né, amados. Muito bem, obrigado, Tis. Um abração, Cris, muito obrigada. Desculpa, Camila. Fala, Camila, desculpa. Só ia reforçar o agradecimento da Marcele ao Cris, sempre muito gentil, e é sempre muito bom ouvir você, Cris, porque você é muito entusiasmado, você é muito didático, e a gente tinha certeza que as pessoas teriam interesse de ouvir o que você tinha para falar, então eu fico muito feliz de ter mediado isso e muito contente com a sua apresentação. E aí, pergunto para todos já fizeram as suas configurações e preferências? Esperanças. Desculpa, Soraya. Muito obrigada, Cris. Muito obrigada a todo mundo por participar. E voltem nos próximos, né? Muito legal essa interação.